Tesouros da Bíblia. Vamos dar continuidade à mensagem da doutrina, falando a respeito da vontade do nosso Pai. Né? Qual é a vontade dele para nós? Né? Então, tem muitas pessoas, amado irmão, desviado da vontade do Senhor, sem saber, pensando que estão fazendo a vontade do Senhor, estão desviados da vontade do Senhor. Né? Tem muitos pastores desviados da vontade do Senhor, muitos membros desviados da vontade do Senhor, sem saber, pensando que estão fazendo a vontade do Senhor e estão desviados da vontade, do centro da vontade do Senhor. Né? Tem muitos líderes religiosos desviados da vontade do Senhor, porque eles estão pensando só em si próprio, né? A maioria estão pensando em si próprio, só em se enriquecer cada dia mais, né? E não estão pensando nas pobres ovelhas, né? Louvado, engrandecido é o nome do Altíssimo. Aí no verso 10 de 1 Timóteo, né? No capítulo 6, né? Em verso 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram-se em si mesmo com muitas dores. Veja aí. Então, por isso que muitos pedem ao Senhor e não recebe e fica atormentado de espírito, né? Fica amargurado de espírito, porque pede ao Senhor e o Senhor não responde, porque estão desviados do centro da vontade do Senhor. Porque estão na cobiça da grandeza, né? Estão na cobiça de crescer cada dia mais, né? Ficar acima das pessoas, né? Ter posição, ter dinheiro, ter riqueza, ter fama, né? Tem muitas pessoas desviadas do centro da vontade do Senhor, desviadas da fé, assim diz o apóstolo Paulo. Né? Então, meus amados irmãos, essa é o motivo e a razão de muitas orações, de muitas pessoas não ser ouvidas, até mesmo de pastor, de liderança, né, religiosa, suas orações não ser ouvidas, porque estão desviados da vontade, do centro da vontade do Senhor. Vamos continuar a mensagem. Vamos para Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que aqui Atos dos Apóstolos tem para nós, meus amados irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 36. Vamos ver qual é o centro da vontade do Senhor. Diz assim, Atos 20 e verso 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Veja. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Veja qual é o centro da vontade do Senhor. Lá no livro de Salmo, né, diz assim que em todo joelho, né, deve se dobrar diante do nosso Senhor que nos criou, né? Todos, né, deve se dobrar, deve se ajoelhar, se apresentar a Ele, né, e se ajoelhar diante dele, né, em reverência a Ele. Veja o que foi que os apóstolos fizeram aqui. Né? E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. O apóstolo Paulo, quando foi partir para a sua missão, os irmãos ficaram ali chorando para ele não ir, né? E ali eles se dobraram diante do Senhor, de joelho, e oraram. Então, sempre da vontade do Senhor, a vontade do Senhor é que nós, quando nós for orar, nós se joelhe diante dele, se dobre diante dele, porque grande é ele e nós somos pequeninos, amado irmão, somos pequenininhos. Não podemos se exaltar nas nossas orações, não. Exaltado seja Ele. Então o centro da vontade do Senhor é que nós venhamos se humilhar diante dEle, se prostrar diante dEle. Todos devem se prostrar em joelho diante dEle. Tem muitas pessoas que não podem se ajoelhar, mas se dobre diante do Senhor, baixe sua cabeça, curve sua cabeça diante do Senhor, faça em reverência a Ele, porque Ele é grande e poderoso. Ele é o nosso Pai maravilhoso, o supremo Rei, Rei dos Reis. Nós temos que ter reverência a Ele. Nós devemos reverência a Ele. O centro da vontade do Senhor é que nós, quando nós for orar, se dobrar. Né? Se puder se prostrar com a face no pó, se proste diante dele, porque todos os joelhos se dobrarão diante dele, toda a língua confessará que só Ele é grande, só Ele é o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Vamos ler mais uma passagem, amado irmão,
Veja que nós vamos ler essa passagem em Salmo, veja, que todo joelho se dobra diante do Senhor. Vamos lá para Salmo. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo Pai. Livro de Salmo, no capítulo 95. Capítulo 95, versículo 6. Diz assim: Ó, vinde e adoremos, e prostemo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Veja aí o mandamento. Veja o centro da vontade do Senhor. O centro da vontade do Senhor é que nós façamos dessa maneira. Essa é a vontade dele, né? A vontade dele é que prevalece. Não é a vontade da gente que vai prevalecer. É a vontade do Senhor que deve e que vai prevalecer. Veja, mais uma vez, Salmo 95, verso 6. Ó, vinde e adoremos, e prostemo-nos, e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Que maravilha, amado irmão, né? Que coisa maravilhosa. Quer dizer, esse é o centro da vontade do Senhor, né? Então, por isso que muitos não recebem os seus pedidos, não recebem os pedidos de suas orações, porque não estão no centro da vontade do Senhor. Eles estão fazendo diferente, amado irmão. E quando se faz diferente, ele não está na vontade do Senhor, né? O Senhor deu a norma, deu a sua doutrina para nós fazer de acordo com a sua doutrina, né? Para ficar de acordo com a sua vontade, né? Esse é o centro da vontade do Senhor, né? Vinde, o salmista convidando o povo, né? Ele disse: vinde e adoremos-nos e prostemos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, diante do Senhor que nos criou, nós temos que ter reverência. Ele é o Senhor que nos criou, né? Nós somos pequeninos diante dele, né? Somos como um grão de areia diante, né? De frente ao oceano, né? Diante do Senhor. Então, nós temos esse dever de nós se prostrar diante dele, reconhecendo que ele é grande, ele é maravilhoso, ele é supremo, ele é poderoso, né? E nós somos pequeninos diante dele. Então, o centro da vontade do Senhor é que nós tenha humildade diante dele, que nós tenha humildade, nós chegue diante dele com um coração humilde e simples, né? Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse em sua palavra, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Devemos aprender com ele, amado irmão, a simplicidade e a humildade dele. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Pai. Vamos ler mais uma passagem, lá no livro de Deuteronômios. Engrandecido é o nome do nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Criador. Deuteronômios capítulo 5, verso 8 e 9. Ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Veja. Se, né, as pessoas dizem que crê em Deus, né, que faz a vontade de Deus e vai se dobrar diante de uma imagem de escultura, isso é o centro da vontade de Deus. Por isso que muitos pedem e as suas orações não são ouvidas, né? Não são ouvidas, porque em vez de pedir ao Criador, ao Senhor que criou todas as coisas, que nos criou, vai pedir a um pedaço de madeira, a um pedaço de gesso, né? A uma imagem, uma estátua feita pela mão do homem. Isso não é o centro da vontade do Senhor. O centro da vontade do Senhor é que nós peça ao Senhor que vive eternamente, ao Deus vivo e poderoso que criou os céus e a terra e todas as coisas, né? Essa mensagem serve para as pessoas que vivem adorando imagem de escultura,
né? Que vive acreditando em imagem de escultura. Eu quero dizer para você que você não está no centro da vontade do Senhor. Porque o centro da vontade do Senhor é que nós adoremos só a Ele, em espírito e em verdade. Ao Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Né? Esse é o centro da vontade do Senhor. É que nós adoremos a Ele, ao Deus vivo que criou todas as coisas. E não adorar a criatura feita pela mão do homem. Né? Adorar uma imagem de escultura que é criatura feita pela mão do homem. Né? Devemos adorar o nosso Criador, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, e não adorar a criatura que foi feita por Ele. Né? E imagine a criatura que o homem cria e Ele mesmo adora. Né? O homem cria a criatura, né? As imagens para confiar nelas. Né? Isso não é o centro da vontade do Senhor. Então isso, a pessoa que vive dessa forma não está fazendo a vontade do Senhor, amado irmão. Então suas orações não podem ser ouvidas pelo verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Né? Então vou dar um fecho nesse vídeo para nós continuar a mensagem em outro vídeo.